naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvir, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu e degolou-o na prisão. Trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentando e cantando: aleluia, 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 Aleluia. Celebramos então, como já citamos, o martírio de São João Batista. Pois bem, além de Jesus e Nossa Senhora, ele é o único santo que se celebra o nascimento e a morte. Hoje nós celebramos o seu nascimento para o céu. Os outros santos, eu imagino que sejam mais de 2.000 santos na Igreja Católica. Eles, o dia da celebração deles é no dia em que morreram para este mundo e nasceram para Deus, para o céu, para a eternidade. Então, o escritor sagrado nos registra aqui esse momento da Páscoa definitiva de São João Batista. Diz que Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Ora, não bastava só prender, tinha que estar acorrentado. Além de estar preso, com correntes. Mas fez isso por causa de quem? De Herodíades, mulher do seu irmão, com quem se tinha casado. O que João tinha dito para Herodes? Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por quê? Qual é o nome desse pecado? Ficar com a mulher alheia. Qual é o nome do pecado? Adultério. Adultério. Então ele disse claramente: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão, seu cabra. Seu cabra é por minha conta, lá do Nordeste, essa expressão, né? Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Quando a mulher tomou conhecimento, ficou uma fera. Uma fera. Certamente com ódio. Por quê? Incomodou o pecado de estimação. Que tem gente que tem pecado de estimação, sabia? E no mundo que nós vivemos, parece que está cada vez mais. E dependendo da situação, não se pode nem falar.
ou se falar, não só no mundo que nós vemos, as coisas só vão meio que se agravando, porque já no tempo de João Batista, quando ele foi denunciar o pecado, teve um custo, pagou o preço, foi degolado a cabeça num prato. Pois bem, São Marcos nos diz que Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque incomodou o pecado dela, né? Incomodou o pecado dela. Diz em seguida que o efeito Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era, aqui se destacam duas virtudes dele: justo e santo. Uma das virtudes que a Sagrada Escritura atribui também a São José, pai adotivo de Jesus. José era justo. E diz aqui que era santo. Qual é a etimologia de santo? Desde criança a gente ouve cantar ou recita na missa: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O que significa santo? Alguém já teve a curiosidade de saber o que significa santo? Será? Quem aqui já fez a experiência de escolher o feijão ou arroz? Já fizeram a experiência de você, quando vai escolher, você literalmente separa. Separa o quê? Os ruins dos bons e os bons dos ruins. A etimologia da palavra santo é justamente separado. Sabiam? Não sabiam, estão sabendo agora. Então, separado, ou seja, Deus separou do quê? Do mundão. João Batista fora separado do mundo, e é tanto que desde a infância ele literalmente ficou separado, né? Vivendo no deserto, comendo gafanhotos e mel silvestre, diz a Escritura. Nós também somos chamados a ser santos, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então nós somos chamados a ser separados do mundo. Embora vivendo no mundo, mas separados desta nojeira que o mundo vive muitas vezes, e se formos analisar, vai ficando cada vez mais de cabeça para baixo. O mundo odeia as coisas de Deus, e nós estamos vivendo um tempo aonde aquilo que é certo está sendo mostrado como sendo errado, e aquilo que é errado sendo mostrado como se fosse certo. Quem já viu uma coisa dessa? Mas está acontecendo. Aí o nome chique que se deu agora para algumas mentiras é fake news. É o nome chique que se fala ultimamente. Inventa uma mentira sobre alguém, inventa a calúnia, e o Papa Francisco dizia numa das suas primeiras alocuções como Papa: aonde está a calúnia, aí está Satanás, justamente ele. Então eles inventam a mentira e jogam no ventilador, e às vezes inventam de uma forma tão bem inventada que não tem que não invente que não seja verdade. Mas acontece que todas as pessoas sobre a face da terra um dia comparecerão diante do tribunal divino. Tem gente que não acredita, mas vão comparecer, todos. Tem gente que vive nesse mundo como se fosse bicho bruto, animal, se bem que estão invertendo as coisas agora. Ontem mesmo eu vi na rede social alguém postando o atestado de um cachorro. O cachorro morreu, estava lá a patinha dele no documento,
E uma frase como se fosse o cachorro dizendo, né? Agradeço pelo tempo que eu estive na terra, os cuidados que vocês tiveram comigo. Diz que aqui na cidade já tem até uma funerária também para os cachorros pet, né? Alguém já viu? Um crematório também? Alguém aqui que está na missa já fez o velório do cachorro? O Papa citou outro dia que uma senhora estava com um carrinho e disse: santidade, santidade, dá uma bênção no meu filho. O Papa foi ver, era um cachorro. E o Papa chamou a atenção dela: minha senhora, tem tanta criança passando fome, tanta, né? Mas o mundo tá se invertendo. Tem gente que já não quer ter filho, simplesmente adota os animais e criam realmente como se fossem filhos. Fazem até aniversário do cachorro e convida as pessoas para o aniversário do cachorro. Põe no quarto também, é capaz de dormir junto, aceita até beijar-los. Pois bem, então somos chamados a ser santos, mas no mundo que nós vivemos a situação está sendo cada vez mais difícil, devido às perseguições, devido aos contravalores, devido ao relativismo. Tem gente que vai vendo tudo como se fosse relativo, e não é. Não é. Para algumas pessoas, tanto faz vir à missa de domingo, como não há. Vou ficar em casa, assistir pela TV. Então, na hora do almoço, fico vendo a comida passando pela TV, ver se você vai encher a barriga, né? Não tem como. É difícil. Pois bem, seguindo aqui no Evangelho, finalmente chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes. Ele fez um grande banquete para os grandes da corte e os oficiais, os cidadãos importantes da Galileia. Ou seja, o povo de condições, o povo que tinha, né, melhores condições financeiras, foram para a festa desse aniversário. E a filha de Herodíades entrou, dançou e agradou a Herodes e seus convidados. Mas agradou de tal forma que o rei disse para a moça: pede o que quiseres que eu te darei. E ele acrescenta ainda que seja metade do meu reino. Sinceramente, desde que eu li esse texto, depois que me entendo por gente e comecei a entender um pouco da palavra de Deus, eu fiquei imaginando que tipo de dança essa moça deve ter feito para virar a cabeça do rei a tal ponto. Me vem à mente até aqui a paróquia Nossa Senhora de Fátima, todo ano faz o teatro aqui da Paixão de Cristo na Sexta-feira Santa, né? E mostra umas moças dançando, né? Mas certamente foi uma dança muito mais atraente do que o que se faz em teatro, porque o rei disse que daria até a metade do reino. E a moça ficou um tanto desnorteada, ficou pensando: o que vou pedir? Saiu, foi perguntar para a megera da mãe dela: o que vou pedir? O que a mãe diz? A cabeça de João Batista. E a menina então vai até ao rei: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O preço de falar a verdade custou a cabeça de João Batista. Talvez fosse mais cômodo para São João Batista ficar quieto no lugar dele, ao invés de denunciar o pecado de Herodes. De repente teria tido outra morte, né? Mas ele preferiu manter-se fiel ao Evangelho, fiel à palavra de Deus. Pela manhã eu fazia uma meditação na missa das 11h10 com o pessoal lá na catedral. E levava, pelo menos tentei, levar as pessoas a refletirem: todos nós partiremos um dia desta vida, minha gente, todo mundo. Vocês sabem que vão morrer um dia, não sabem? Ou tem alguém aqui que não sabe que vai morrer? Hein? Todos
iremos. Será que alguém tem medo da morte? Quem tem medo sofre mais. Mas nós iremos, porém não sabemos como será o nosso fim. Ninguém sabe, com exceção de quem, por tentação do inimigo, acaba tirando a própria vida, né? Mas normalmente não sabemos. O que sabemos é que iremos partir. Todos nós iremos partir. Agora a grande questão está, ao partir desta vida, estarmos em comunhão com Deus. São João Batista estava em comunhão com Deus na hora que foi degolado? Sim ou não? Sim. E aí nós nos lembramos da primeira leitura do profeta Jeremias no capítulo 1, são apenas 3 versículos, mas eu destaco o finalzinho quando ele diz aqui: eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. Eu estou contigo para defender-te. Deus esteve com São João Batista para defendê-lo? Sim. Deus esteve com o seu filho Jesus na cruz para defendê-lo? Sim ou não? O nosso pensamento, minha gente, queira assim que não, é voltado para as situações terrenas. E a gente corre o risco de pensar: Deus poderia ter livrado Jesus da cruz, Deus poderia ter livrado São João Batista de ser degolado, poderia ter livrado o apóstolo São Paulo também de ser degolado, poderia ter livrado São Pedro de ser crucificado de ponta cabeça, São Bartolomeu, cuja festa celebramos semana passada e teve toda a pele dele arrancada, e assim os demais apóstolos que foram martirizados, só não São João. De que livramento vem nos falar o escritor sagrado? Nos livrar de renegar a fé. É esse livramento, porque nós corremos o risco de renegar a nossa fé, e se alguém renegar a fé, há o risco de parar lá nas profundezas dos infernos. É que tem gente que não acredita mais nos novíssimos, não sabe nem o que é isso, é capaz de achar que é coisa de comer. Os novíssimos é o que? Morte, juízo, inferno e paraíso. Novíssimos, morte, juízo, inferno e paraíso. Repita comigo: os novíssimos, morte, juízo, inferno e paraíso. Isso mesmo. Esses 4: morte, juízo, inferno e paraíso. A pessoa morreu, todo mundo vai morrer, e na hora que morre, ela tem o seu juízo particular. Se assim não fosse, a igreja não declararia os santos que estão no céu. Por outro lado, diz o Catecismo da Igreja Católica que quem morre em pecado mortal desce imediatamente aos infernos. Só que mesmo assim nós não podemos julgar e dizer que uma pessoa já está lá no inferno. A igreja nunca declarou quem está no inferno, só no céu. Pode acontecer de no momento que a pessoa deu ali seu último suspiro, ela ter se arrependido dos seus pecados e ter sido alcançada pela misericórdia de Deus. E nesse ponto entram, por exemplo, os suicidas, que antigamente a igreja tinha um outro pensamento com relação a isso, mas houve uma evolução da compreensão. É pecado grave tirar a vida? É. Então quem suicidou foi direto para o inferno? Aí é só Deus quem sabe. Ninguém tem essa autoridade, ninguém pode se constituir juiz e dizer quem foi ou quem não foi para lá. Embora na vida às vezes a gente tenha vontade de mandar alguns para lá, né? Vocês já tiveram vontade de mandar alguém para o inferno? Sim? Mas entre mandar para o inferno e mandar para o céu, é melhor mandar para o...
Aos poucos eu estou lendo a Bíblia novamente. Comecei pela 7ª vez. Hoje eu li o capítulo 5 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. O capítulo 5, alguém tem a Bíblia aí? Alguém trouxe a Bíblia? Trouxe. O capítulo 5, por favor. São Paulo aos Coríntios. É um tanto impactante. Segura aqui, por favor. Olha o que vai dizer São Paulo. Ouve-se dizer constantemente que se comete em vosso meio a luxúria. Luxúria não tem nada a ver com luxo. É o pecado contra a castidade, tá? Um dos 7 pecados capitais. E uma luxúria tão grave que não se costuma encontrar nem mesmo entre os pagãos. Há entre vós quem vive com a mulher de seu pai, com a madrasta, e continuais cheios de orgulho, em vez de manifestardes tristeza, para que seja tirado dentre vós o que cometeu tal ação. Olha o que vai dizer São Paulo, é forte e impactante, minha gente. Pois eu, em verdade, ainda que distante corporalmente, mas presente em espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que assim se comportou. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus, seja esse homem entregue a Satanás para a mortificação do seu corpo, a fim de que a sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. Alguém lembra de ter lido essa passagem na Bíblia? Ele entrega o corpo deste homem a Satanás, mas tem um objetivo: para a mortificação do corpo, a fim de que? Qual é o objetivo? A fim de que a sua alma seja salva no dia do Senhor. Tem outra passagem na Escritura também, obrigado, onde ele entrega 2 pessoas a Satanás. Mas há um objetivo, a fim de que a alma se salve no dia do juízo. Porque tem pessoas já desde aquele tempo que literalmente viram as costas para Deus, e hoje não é diferente. Tem gente que não quer saber das coisas de Deus. Para quem não sabe, existe por aí afora igrejas dedicadas a Satanás. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem escolas que já se lecionam. No estado da Pensilvânia, se leciona, é proibido o ensino religioso da religião cristã, mas estão aos poucos liberando que se dê aula sobre o satanismo. Tem até lugares, já tomei conhecimento, onde aqueles que prestam culto ao demônio estão querendo que modifiquem a estátua de São Miguel Arcanjo, porque São Miguel pisa na cabeça do diabo, e eles estão se sentindo humilhados porque São Miguel pisa na cabeça daqueles a quem eles adoram. Para vocês verem a que ponto está chegando. E aí o inimigo faz a festa. Este ano teve até um congresso de satanismo em Boston, nos Estados Unidos, e a primeira palestra foi destacando o Brasil e em comemoração à morte das crianças que teve numa escola do nosso país, porque eles aplaudem. João capítulo 10, versículo 10: o inimigo é como um ladrão, o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. A obra do inimigo, a obra das trevas, é fazer o mal. E se não tomamos cuidado, vai entrando pelas brechas até nas nossas casas. Quer um exemplo de que, eu vou usar uma expressão aqui forte e impactante, mas vou falar. O vômito de Satanás acaba escorrendo na sala da casa de vocês, se não tomarem cuidado, através da televisão.
Tem alguns canais que na hora que você liga, é o próprio diabo vomitando dentro da casa do povo. Me desculpa dizer assim, mas a pessoa deveria ouvir muito mais a palavra de Deus do que, por exemplo, ficar vendo novela, que mostra uma verdadeira promiscuidade, mas de uma forma que vai deixando as pessoas laxas, que a mente já não consegue perceber que é pecado, que é ofensa a Deus, mas vai acostumando, e tem gente que acostuma com o pecado, já não consegue perceber que é uma coisa que ofende a Deus. Então, minha gente, eu diria, é preciso se agarrar nas coisas de Deus, como diz São Paulo: buscai as coisas do alto. Nós estamos presos às coisas aqui de baixo. Busquemos nos dedicar mais à leitura da palavra de Deus, se possível meditar com a palavra de Deus, a adoração ao Santíssimo. Não faltar à missa dominical por absolutamente nada, a menos que seja uma justa causa diante de Deus, o próprio Deus dizer: olha, realmente a pessoa não pôde ir à missa porque não tinha condições, mas por motivos banais, não. Eu sinceramente não consigo entender, não entra na minha cabeça, como é que uma pessoa que se diz católico e pleno domingo não vai à missa. Não consigo, não entra. E olha, porque minha cabeça vem do Ceará, acho que caberia um pouco mais aqui, né? Mas não entra, não consigo entender. Não sei se é porque eu já pedi para Nosso Senhor: enquanto vida eu tiver aqui no planeta Terra, não me deixe ficar um dia sem a Santa Missa, um dia sequer. Não permita, Senhor. É um pedido que eu faço. A cada dia celebrar a Eucaristia, sangue de Cristo na veia, todo dia, todo santo dia. E se celebrar a missa é pisar na cabeça do capeta, pois ele a cada dia tem a cabeça esmigalhada pela celebração da Santa Missa. Todos os dias buscar as coisas do alto, buscar a Deus. É o preciosíssimo e sacratíssimo sangue de nosso Senhor que é derramado na cruz, que se perpetua no altar. E o sangue de Jesus tem poder, está entre nós e o perigo, como diz a oração: chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Vocês, quando viajarem, forem a algum passeio em algum lugar, se for dia de domingo, procurem a igreja e vão à missa. Eu, quando vou de férias, a primeira coisa que eu coloco na mochila são as coisas da missa. Se eu não tenho escala, às vezes por aqui, alguma situação, eu rezo sozinho lá na capela, pronto, rapidinho rezo. Não vou fazer homilia, não vou ficar cantando o rito da missa. Clamar esse sangue de Cristo, porque é Jesus perpetuando o seu santo sacrifício para a nossa salvação. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Vamos dizer: chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Mais uma vez: chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Que o sangue de Cristo nos proteja e nos livre de todo o mal. Que o sangue de Cristo esteja a proteger a minha família, a minha casa, os meus parentes, contra as maldades, contra as ciladas e contra as insídias de Satanás. Que o sangue de Cristo venha sobre nós, nos protegendo
e nos livrando de todo o mal. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Consegue pegar de ouvido, não? Chagas abertas,